Mateus capítulo 25, dos últimos avisos de Jesus aos discípulos antes da sua morte e ressurreição. E quando alguém está para despedir-se por um longo tempo e deixa avisos importantes, amém? Vai falar das coisas mais essenciais e importantes. E o capítulo 25 de Mateus é um desses capítulos da Bíblia. Ensina coisas absolutamente fundamentais. Lemos então a partir do versículo 14 aqui, 2 versículos. Pois será como o reino dos céus, ele diz, o reino dos céus será como um homem que aos entantos do país chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E leia comigo o versículo seguinte. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Jesus está a dizer, eu vou partir e vou delegar, vou entregar, vou deixar, vou dar responsabilidades aos meus filhos. Quantos aqui são filhos de Deus? Então isto é para si, diga, isto é para mim. Em nome de Jesus. Querido Senhor, damos-te graças da Tua Palavra. Damos-te graças da Tua Palavra produzir um fruto de valor, um fruto extraordinário em nossa vida, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Graças da Tua Palavra. O tema do nosso estudo esta semana é acerca de nós estarmos preparados, sempre, todos os dias. Estando prontos e preparados todos os dias. Tenha a gentileza de sentar. Prepare-se para tomar algumas notas. E aqueles que querem tomar notas da mensagem, e estão a tomar notas nos seus cadernos, que todos devem ter um desses cadernos que nós colocamos disponíveis para os irmãos, e que custam mais 3 ou 4 euros em qualquer lugar à venda. Eu mandei-os fazer na tipografia para eles ficarem mais baratos, para vocês poderem comprar. E tomar notas neste dia, 26 de fevereiro, quase a terminar o mês. Parece impossível como é que este ano está a ir mais rápido. Será que este ano está a andar mais rápido que os outros anos? Ou é a mesma coisa? Parece que está tudo a acelerar. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Quantos irmãos estão aqui pela primeira vez, ou outros já não estavam há muito tempo e estão aqui de novo? Quem é que está? A Conceição, o Joaquim, aqueles jovens ali atrás, o casal ali atrás. Podem ficar de pé? E vocês? A Conceição, fica de pé. Joaquim, fica de pé também. Você também, Joaquim, fica de pé também. Oramos pela esposa do Joaquim. Estenda a mão comigo e diga assim comigo, em nome de Jesus. Nós clamamos pela misericórdia de Deus, por ser quebrada aquela opressão e aquela doença seja destruída pelo poder do sangue de Jesus. Oramos pela Conceição, amém? Pela sua casa, sua família, sua vida. Oramos pelos jovens ali. Como é que te chamas tu? Daniel, e a tua mulher? Como? Sofia. Oramos por eles, abençoando-nos no poder do nome de Jesus. São muito bem-vindos, sim ou não? Damos um aplauso para Jesus. Muito bem-vindos. Está assim. Tenha a gentileza de sentar. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o facto de, à entrada, aquelas simpatias de irmãos e irmãs que nós temos na recepção a recebê-los, é para vos receber bem, para vos oferecerem um chocolatinho, se vocês quiserem, um chocolate quente agora no inverno, sabe bem. Ou no princípio do culto, ou no final, é-vos oferecido com muito carinho, está bem? E é também para poder registrar o vosso nome, com a única finalidade de eu poder pegar nestes nomes e agora começar, primeira coisa, a orar por vocês, a orar pelas vossas casas, a orar pelas vossas famílias, a orar por aquilo que vocês pedirem, eventualmente algum assunto que queiram pedir. Se
quiserem colocar os nomes lá de familiares vossos, da esposa, ou do marido, ou dos filhos, ou de alguém, ou algum problema que eventualmente queiram colocar lá escrito, é para que se inicie um processo em que o propósito de Deus, o poder de Deus, a ação do poder de Deus comece a ser desenvolvida em favor da vossa vida. Porque uma coisa é você caminhar com Deus para a frente, outra coisa é estar sozinho nas batalhas da vida, sozinho no meio de problemas, de angústias e de dificuldades e não pedir ajuda a Deus. Pedir ajuda não é vergonha nenhuma. Pedir ajuda a um amigo não é vergonha nenhuma. Pedir ajuda a alguém que o estima, que o ama, que fará tudo o possível, enquanto tem os seus pais cá, pedir ajuda aos pais. Quantas vezes nós pedimos ajuda aos nossos pais? Sim ou não? Olha, dá-me aí uma ajuda, estenda aí a mão, faz-me este favor. Isto está a ser pesado demais para mim. E a pessoa pede uma ajuda. Não é vergonha nenhuma fazer isso. Todos nós passamos por situações em que os fardos pesados que estão em cima de nós são pesados demais. A propósito disso, Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim vós todos, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, ficar esmagado debaixo de opressão, debaixo de uma doença, debaixo de tristezas e angústias e amarguras e dificuldades do caminho e não pedir nada, em primeiro lugar é orgulho a mais. Porque não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Mas há alguém que se ofereceu, e este alguém que se ofereceu para ajudar foi Jesus. É Ele que diz, vinde a mim, é Deus que está a dizer. E não se compara a ajuda de um amigo, a ajuda de uma pessoa qualquer, de alguém que por muita estima ou carinho que tenham por si, tem limitações. Todos nós temos limitações. Além de limitações, todos nós temos os nossos problemas pessoais para resolver. E as nossas capacidades de resposta são limitadas. Mas Deus não tem limites. E foi Ele que disse, vinde a mim vós todos, que estáis cansados e oprimidos. A tradução que eu tenho de memória é aquela que diz, vós todos, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O fardo que o diabo põe em cima dos nossos ombros não é leve, e o jugo dele, a opressão dele, não é suave. É muito melhor ter a suavidade da responsabilidade com Deus, de buscar a presença de Deus. Ai, mas é um fardo isso. Tem que ir à igreja. É um fardo. É um fardo? É uma responsabilidade. Buscar Deus é a sua responsabilidade. Estar preparado com Deus é a sua responsabilidade. Fardo pesado é estar numa cama de um hospital. Fardo pesado é morrer antes do tempo. Fardo pesado é os seus sonhos não se realizarem. Fardo pesado é os seus filhos e netos um dia não poderem contar consigo por você ter ido embora antes de tempo. Isso é um fardo pesado. Fardo pesado é viver oprimido, desesperado, no meio de angústias e dores e não conseguir se livrar. Isso é que é um fardo pesado. Vira um culto? Comparado com angústias, amarguras e derrotas e maldição sobre a vida de alguém que não consegue se libertar. É um prazer. De minha parte eu digo, é um prazer tê-lo comigo. É um prazer celebrarmos juntos, louvarmos a Deus juntos. E é um privilégio podermos juntos adorar o nosso Deus. Um privilégio extraordinário estarmos na casa de Deus. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. O que levamos nós um dia ao sair desta terra? Quando viemos, todos nós um dia chegamos cá. E quando chegamos cá, chegamos com um corpinho assim pequenino. Não trazíamos mala, não trazíamos nada. Víamos nus.
E um dia, quando vamos embora, o que é que levamos? Aquele corpinho, entretanto, cresceu, fez-se gente. Amadureceu, que é para não dizer envelheceu. E um dia vai embora. Quando vai embora, o que é que leva? Quantos cartões multibanco leva? Quantas notas no bolso leva? Quantos carros leva? Quantas casas leva junto consigo? O que levamos nós? É sobre este tema que fala o assunto de Mateus 25. O que nós levamos. Por isso é que a igreja é um lugar verdadeiramente extraordinário. Porque o que faz da igreja um lugar extraordinário, a igreja tida como a Assembleia dos Filhos de Deus que se reúnem para celebrar, para estudar juntos, para adorar a Deus juntos, para servir, é exatamente essa parte. O que faz é, a primeira coisa, a primeira realidade é a extraordinária, maravilhosa presença de Deus no nosso meio, que confirma a sua palavra, que nos cura, que nos sara, que nos abençoa. E a segunda realidade extraordinária da importância de uma igreja é porque é o lugar onde eu posso aprender a servir Deus, aprender a dar fruto, crescer juntamente com outros no meu fruto com Deus. E você não pode ser uma pessoa sem fruto. Sabe o que é que a Bíblia diz acerca das árvores sem fruto? Acerca das árvores sem fruto, a Bíblia diz que são cortadas e lançadas ao fogo. Veja só, então, a sua responsabilidade. E a minha é muito maior ainda, porque eu tenho que fazer uma vigilância sobre isto de que você dê fruto. Olha, digo-lhe sinceramente, há coisas que eu não vou ver. Eu não vou ver aos registros da igreja se você é dizimista ou não. Eu sei somente por alto que mais de metade não são, mas eu não vou ver. E não vou ver porquê? Porque eu quero, há muito tempo já que não vejo. Nunca mais vi depois de um determinado tempo. Vi que aquilo que me afetava, quando eu estava a orar por alguém, o diabo punha coisas na minha cabeça, atacava-me com uma coisa. Não é dizimista, não tem a sua ligação com Deus, não está em ordem com Deus, está a roubar Deus, está a prejudicar a obra de Deus e o serviço de Deus. Não serve Deus. Vai receber. Se eu fosse Deus, mas não sou, Deus é muito melhor do que eu. E já agora é muito melhor do que você também. Deus é muito melhor do que nós. Mas eu não quero que nada me afete quando eu orar por alguém. Por isso eu não vou ver nada, não vejo. Mas sei dos registros, sei de percentagens, mas eu não vou ver. De propósito, não quero saber. Não quero saber de ninguém se serve Deus nessa área ou não, se corresponde a Deus de tudo que Deus lhe tem abençoado ou não. Não vou ver. Não quero que nada me perturbe, porque quero que um dia todos que chegam na frente e todos que entram na igreja sejam sarados, completamente sarados. Se calhar eu sou uma exceção no meio da maior parte dos pastores que vão ver e telefonam para as pessoas e dizem às pessoas e falam com elas. Eu não falo. Portanto, digo-lhe já, desde logo, este é um assunto da sua máxima responsabilidade. Não o considero como da minha responsabilidade, visto que eu tomo em consideração que só tenho pessoas inteligentes na igreja. E os inteligentes ouvem e tomam registro e tomam cuidado. E, portanto, a mim o que me importa é o seu fruto. E isso eu vou ver, se você está a dar fruto ou não. E vou cuidar, principalmente para que, se não estiver, o ajude com todos os meios possíveis e imaginários de minha parte, a facultar-lhe as possibilidades de dar fruto, para que você possa dar fruto. A forma mais fácil de dar fruto é, financeiramente, contribuir na casa de Deus. Isso é mais fácil. Isso é o que menos custa.
Mas nas outras áreas todas em que fizemos esta distribuição de ministérios auxiliares que estão aqui, gostava que você olhasse para lá. Eu gostava que vissem algumas destas coisas, se não viu ainda, que você pode ser uma pessoa que dá apoio a outros, a 2 ou 3 pessoas, que ora com eles, que pode ser um intercessor, que uma vez por semana na sua casa apaga tudo, fecha tudo, deixa só a luz acesa na sua sala, senta-se lá com a sua família, com quem tiver para orar consigo. Se não tiver ninguém, sozinho, escreve os nomes deles sobre os familiares seus e ora por eles e liga-os ao corpo de Cristo e declara a bênção de Deus na vida deles e declara que eles estão salvos e declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, glória a Deus. E torna-se um intercessor em favor de outros. E pode também vir um pouco mais cedo para a igreja e juntar-se num grupo de intercessão antes dos cultos, 1 hora ou meia hora, o tempo que você puder, e juntar-se a orar connosco. E dizer: eu faço parte dos intercessores, ou eu faço parte dos cuidadores, daqueles que cuidam de outros, daqueles que tomam 2 discípulos comigo, ou um ou outro, e os acompanho. E os estimulo a vir, porque há pessoas que vêm com compromisso, com fidelidade, com uma ligação responsável na casa de Deus, cumprindo aquilo que no Velho Testamento era obrigatório. No Velho Testamento está posto como obrigatório. No Velho Testamento está escrito que era obrigatório, uma vez por semana, buscar a presença de Deus no culto. E Deus destacou um dia, o sábado, e deixou-o para que fosse parar tudo, obrigatoriamente parar tudo, e dedicar esse dia para Deus. Por que é que acha que Deus pôs isso na Bíblia? Para tudo e dedica um dia para Deus. Por que é que Ele fez isso? Você e eu não fomos feitos para viver sem Deus. E o mínimo que Ele estabeleceu lá é um dia, o mínimo. E pôs no Velho Testamento obrigatório. Por que pôs obrigatório? Porque o Velho Testamento, comparado com o Novo, era como quando você era criança e os seus pais diziam: anda cá, come isto. Não me apetece. Come. É obrigatório. Comia. Agora vais para a escola. Não quero. Mas tens de ir. Porquê? É obrigatório. E porquê é que era obrigatório? Porque você era uma criança. Então, no Velho Testamento, a grande diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é que ele é como feito para crianças espirituais, onde tudo tem que estar escrito, disciplinado, obrigatório, a ser feito assim, não pode ser de outra maneira, é feito dessa forma. Inclusive as ofertas eram estipuladas. Lembra-se? Quando Jesus veio, em Mateus no capítulo 8, curou aquele leproso. O que é que Jesus disse? É obrigatório. Vamos ler Mateus 8, versículo 3. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente o homem ficou limpo, porque ele estava a perguntar: Senhor, Senhor, tu podes curar-me? Será que tu queres curar-me? Se tu quiseres, podes curar-me. Será que tu me queres curar? Jesus, estendendo a mão, disse: quero ser limpo. Ainda estavam a cumprir a lei. Olha o que Jesus disse: agora vai, versículo 4, mostra-te ao sacerdote, para ele declarar que estás sarado, curado da lepra, e poderes voltar para a tua família, para a tua casa. E faz a oferta que Moisés... Como é que foi? Ordenou. Da oferta que Moisés ordenou. Acha que foi Moisés que deu-lhe na cabeça e ordenou? Não, Deus disse: isso é uma ordem. Foi sarado, foi curado, foi abençoado. Entrega sua oferta de gratidão para Deus. Porque às crianças você tem que ensinar tudo, até dizer obrigado. Senão nascem crianças mal educadas que pensam que o mundo inteiro é deles. E que vivem ali para que todo o mundo os sirva. E para fazer o que quer lhe apetece e não prestar contas a ninguém. Isso não existe.
não existe no meio de uma boa educação e não existe no meio de casas em condições, não existe no meio de filhos em condições, educados como deve ser, e não existe com Deus. Quando são crianças é preciso dizer-lhe tudo. Diz obrigado. Quantos de nós, aos nossos filhos pequenos, davam-lhe um rebuçado ou qualquer coisa e nós dizíamos, diz obrigado. Sim ou não? Para gerar neles o sentimento da gratidão, de agradecer, de ser gratos. Porque senão vai crescer um ingrato, um dia, tudo o que deram não só não agradece, e olha que eu conheço algumas pessoas assim, vivem pela vida fora, nunca agradecem nada, e ainda acham que foi pouco o que lhe deram. E tudo o que lhe derem, viram a história ao contrário, como se o culpado fosse você. Você ainda não lhe deu o suficiente. Há gente que vai para a casa de outros, senta-se à mesa, vive de favor, e nem o prato da mesa levanta para ir levar para... Nem agradece nada de tudo o que está a receber. Pensa que Deus quer filhos assim? Por isso, no Velho Testamento, a maior diferença que você encontra entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é que sobre esta questão das ofertas está tudo escrito em pormenor. Diz obrigado, vai agradecer, faz isto, faz assim. E Jesus mandou, disse, vai dar a oferta de agradecimento. E o leproso foi. Porquê é que no Novo Testamento, Mateus é Novo Testamento, de qualquer maneira, aqui ainda está a terminar a lei e a começar a graça. Porquê é que a partir daí isto não é mais escrito? Porque supostamente nós crescemos. E começa um novo tempo em que o Espírito Santo de Deus está em nós. E nós devemos seguir a direção do Espírito de Deus em nosso coração, na nossa vida. E devemos saber aquilo que nos é assinalado como obrigatório, mas ser propenso. Quer dizer, ter interiormente isso escrito, as leis escritas em nossos corações, e não ser preciso estar alguém a dizer ao lado, diz obrigado. É muito mau ter um filho de 30 anos e ter que lhe dizer, diz obrigado. É muito mau sinal. Não é bom. De certeza você não queria ter um filho assim. 30 anos, com uma babeta, babar-se toda, e você tem que lhe dar uma cotovelada e diz obrigado. Ninguém quer ter um filho assim. Não é bom sinal ter um filho assim. Porque é suposto que a pessoa cresceu, é responsável. E não é preciso ensinar-lhe mais sobre gratidão, ele já sabe. Então, porquê é que está no Velho Testamento? Por causa dessa cláusula que eu disse. Eram crianças. Agora são adultos. Agora estão crescidos. O Novo Testamento é um novo tempo com Deus, de uma nova aliança com Deus, onde as coisas estão implícitas e você vê o Velho Testamento e o Novo Testamento e percebe a diferença e percebe que agora crescemos. Amém? Crescemos para coisas maiores de Deus. Crescemos para bênçãos maiores de Deus. Crescemos para um futuro muito melhor e muito maior. Crescemos para uma abundância extraordinária. Crescemos para ter prazer, mais prazer em dar do que em receber. Há mais prazer em dar do que em receber. Há mais prazer em servir do que em ser servido. Há muita gente na cama de um hospital hoje que está a ser servido. De certeza que você não gostava de lá estar. Estão a ser servidos. Alguns até com uma sonda pelo nariz para o estômago, a ser servidos. Não precisam de comer pela sua mão, não precisam de fazer nada pela sua mão, não precisam de nada. Tem alguém para lhes fazer tudo até as fraldas mudarem. E de certeza que nenhum de nós quer esse serviço. Absolutamente prescindimos dele. Sim ou não? Sim. É muito melhor servir. É muito melhor ser prestável. É muito melhor ser amável, ser atenciosos, ser maravilhoso, de dar fruto. É muito melhor do que
precisar de que alguém lhe faça tudo. É muito melhor ter abundância para poder dar do que ter que estender a mão e pedir uma ajuda sobre uma coisa que a pessoa nem tem nem para si, nem para nada. Está a ver como é melhor ajudar do que ser ajudado? Dar do que receber? Deus tem razão. É muito melhor servir do que ser servido? Muito melhor. Mas Deus, interessante, Deus não está a falar aqui sobre as profissões de cada um, sobre a vida de cada um. Deus não está a falar sobre isso. Deus está a falar sobre o fruto com Ele. Aquilo que nós fazemos para Deus, aquilo que Ele nos dá de sabedoria, de capacidade, de inteligência, de forças. E é muito interessante que em todas as coisas que nós vemos, não há registro nenhum sobre a vida das pessoas antes de entrarem dentro de um propósito com Deus. Eu vou explicar melhor. Não há registro, diga comigo, não há registro. Não há registro da vida de Abraão antes dele começar a fazer um propósito com Deus. E dele ser chamado e dele começar a seguir a orientação e direção de Deus. Ou seja, enquanto ele não começou... Ele podia ser uma pessoa extremamente sábio em muitas coisas, ser um profissional competente numa área de serviço que prestava. Não sabemos nada. Não sabemos o que ele fazia, se a coisa que ele se dedicava apenas era à pastorícia, se tinha rebanhos e coisas. Não sabemos. A Bíblia não diz. E sabe porquê que não diz? É de propósito que não diz. Nós sabemos, por exemplo, que Lucas era médico. E Lucas escreveu o Evangelho, de Lucas escreveu o livro de Atos. Mas não fala lá onde era o consultório dele, as consultas que ele dava. A Bíblia não fala nada disso. Ou seja, para Deus era como se toda essa área da vida de Lucas, em que era médico, em que exercia a medicina, em que ajudou com certeza muita gente a convalescer, a recuperar a saúde, etc., não refere nada. Não diz nada. A vida de Maria, por exemplo, antes de aparecer o anjo falar para ela e dizer que ela tinha sido escolhida por Deus para ser gerado no ventre dela o Salvador, não há nada. Você não encontra nada. Encontra a tribo de quem ela era e não encontra mais nada. E José, a mesma coisa. Diz só lá que ele era carpinteiro, mas não diz mais nada. Não fala da carpintaria, do nome da carpintaria, da rua da carpintaria, do que ele fazia nas carpinteirices que ele fazia. Não diz nada! Ou seja, vale o que vale. Para que é que vale? Vale para Deus poder multiplicar tudo e abençoar tudo. É para isso que vale. A profissão de cada um, o trabalho de cada um, as coisas que cada um faz, é aquilo em que você põe as suas mãos e que Deus vai multiplicar. É para isso que está lá. Para explodir uma multiplicação de bênção de Deus, de favor de Deus, da abundância de Deus na sua vida. É para isso que está ali. Nós não sabemos nada sobre a vida de Eliseu antes dele ser chamado por Deus e de começar o ministério a servir Deus. E assim por diante, na vida de todos aqueles que se encontraram. Não sabemos o que é que a viúva de Sarepta fazia, como eu disse aqui na sexta-feira passada. Não sabemos o que a viúva de Sarepta fazia antes dela encontrar Elias. Sabemos o que aconteceu depois. Sabemos que o filho dela morreu e ressuscitou. Sabemos que a morte e o plano de Satanás sobre aquela casa não conseguiu se realizar. Porque os propósitos de Deus suplantaram o projeto de Deus, os planos de Deus suplantaram em muito os planos que o diabo tinha. Não se iluda, o diabo tem planos, mas esses planos não vão acontecer na vida daqueles que fizeram uma aliança com Deus, que têm um propósito com Deus, um propósito de servir Deus, um propósito de colocar a sua vida nas mãos de Deus para o servir. Por isso é tão importante, acerca destas folhinhas que eu pedi para distribuírem pela igreja, que você escreva alguma coisa. O que é que eu posso fazer? E depois, nos próximos dias, os contactos que eventualmente vai receber, de um telefonema. A maior parte deles não vou ser eu que os faço, mas um telefonema de uma equipa que eu estou
a pedir ajuda para me ajudarem a fazer estes telefonemas e ajudá-lo assim a dar fruto. Dar-lhe uma ideia ou outra, depois podemos falar. Temos uma reunião 11 de março, que eu desde já convidava para que pudesse estar connosco, é um sábado. Marque na sua agenda, para estarmos aqui e vamos tratar sobre estas coisas. É a segunda reunião. Marque na sua agenda para estar connosco. Vamos estudar sobre ministérios que eu posso servir, que eu posso fazer, que eu posso dar fruto. Coisas que eu possa desenvolver na minha vida com Deus, em que eu quero ficar dentro dos planos e dos propósitos com Deus para dar fruto com a minha vida. Seja em que área for que me proponha a fazer, eu quero fazer. Seja muito ou seja pouco, conforme a disponibilidade que cada um tiver, eu quero fazer. Alguma coisa eu vou fazer. Não importa se é muito, se é pouco. Agora, ficar parado, sem fazer nada e enterrar o meu talento no chão, isso eu não vou fazer. Isso é o que você deve pensar. E se pensar desta forma, estará a pensar certo. Pode ser um intercessor? Pode. Pode ser alguém que vai orar por uma lista sua de familiares seus e de amigos e de outras pessoas e de problemas, como oramos hoje. Posso fazer alguma coisa? Claro que sim. A sua vida é preciosa diante de Deus. E o meu trabalho e responsabilidade é colocar nas suas mãos meios, formas, ajudas possíveis para que desempenhe o melhor trabalho. E que também não faça um trabalho desligado, aéreo, sem assento, sem consistência, sem suporte, que não faça uma coisa aleatória, que não faça uma coisa desligada de tudo, porque nós somos como um corpo, fazemos coisas ligadas uns com outros. Agora que você pode fazer uma grande diferença para melhor na vida de outros, pode. E, por favor, preste atenção. Tudo o que não fazemos para Deus, mais cedo ou mais tarde, vai ser cobrado. Amém? Em João, no capítulo 15, a Bíblia diz: Jesus ensinou os discípulos e disse-lhes. Eu sei que os irmãos pensam, Jesus falou estas coisas para quem? Para todos. Para mim também, sim, para todos nós. Para as pessoas lá fora que estão a esta hora a beber um fino e que não querem saber de Deus para nada, também falou para eles. E o que é que Jesus disse? João capítulo 15, versículo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, o agricultor. Todo o ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele o corta. O que não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa. A isto chama-se, na gíria, podar. Quem é que já ouviu falar em fazer podas? Podar videiras, podar árvores, podar macieiras, pareiras, etc. Há até um tempo do ano onde isto acontece mais. Sim ou não? Quem é que sabe em que tempo do ano é? Outubro, novembro? E as rosas? Sabem como é que as roseiras se podam? Uma vez eu vi o Sr. Mendes com as duas pernas partidas, engessadas, a podar as roseiras da minha mãe. E eu disse para ele: o senhor vai embora, eu levo a casa. Como é que o senhor está aí com as pernas engessadas? E ele assim com uma perna em cada lado, assim, esticadas, com gesso, não podia dobrá-las. E a podar as roseiras lá embaixo, truc, truc. E eu, depois levantou-se e fez assim. E saiu assim a andar como um robozinho de um lado para o outro, com o serrote e com a poda. E eu olhar para aquilo e disse: a minha mãe, como é que você trouxe o homem neste estado aqui? Deixa eu ouvir. Ele disse: ele veio sozinho. Eu disse para ele: e como é que o senhor agora vai embora? Vem embora que eu levo a casa. Ele disse: não, menino, não, senhor, eu vou acabar isto, eu vou fazer isto. E já estava a dirigir para o outro lado, assim, com as pernas engessadas. E eu disse: mas o senhor partiu as pernas. E ele: fui atropelado ali na 109, ia na bicicleta. Eu disse: a bicicleta é aquela que está ali fora. Você veio com a bicicleta? Vim, pela mão, porque eu venho lá a subir, da aguda para ver a casa dos meus pais, é sempre a subir. E como é que vai embora? Vou na bicicleta. Eu disse: ai meu Deus, eu não acredito nisto.
E eu não consegui demover aquela cabeça daquele homem a levá-lo no meu carro, ou deitado na carrinha atrás, com as pernas esticadas, claro. Não consegui demovê-lo. Ele acabou as roseiras, eu fiquei lá mais tempo a ver como é que ele ia embora, e ele foi. Foi embora na bicicleta, sentado na bicicleta, pediu para empurrar, eu não tive coragem de o empurrar. Foi a minha mãe que o empurrou. Vum. E eu disse para ela, você tem coragem. E ele pediu. É melhor para ele ir assim. Ele foi de lance com as pernas assim, com as pernas assim pela estrada abaixo. E cansou-se de repetir para mim, estou porreiro, estou porreiro, estou porreiro. Eu entrei em casa, fiquei a ver o homem, a ir até desaparecer na curva lá ao fundo. Eu disse para a minha mãe, eu nunca mais me queixo na vida. Eu nunca mais vou dizer que me dói alguma coisa. Depois de ver este homem com as duas pernas partidas, gesso até ao fundo, a dizer que está porreiro, o que é que eu vou dizer? E foi na bicicleta por lá fora. Eu acho que deste material é impressionante isto. As podeiras eram cortadas no fundo. No fundo, cortadas, ficava só uma coisinha assim de fora. E aquele homem disse o tempo todo, estou porreiro. Não me dói nada. Vou só agora lá, daqui a pouco, tirar o gesso, porque eu estou porreiro. Como é que alguém com as duas pernas engessadas pode dizer que está porreiro? Há gente com as duas pernas tão boas aí, de um lado para o outro, que nem consegue dizer que está porreiro, dói-lhe tudo, não pode fazer nada e também não quer fazer nada. Há gente que anda aí com as duas pernas tão boas e não quer fazer nada. E aquele com as duas pernas engessadas estava tudo porreiro. É a atitude, depende muito. A atitude disponível, vamos fazer o que seja necessário e vamos fazer o que for preciso. E para Deus, muito mais do que para as roseiras, Deus merece o nosso fruto. Amém, irmãos? Deus merece o nosso fruto. Meus queridos irmãos, assim que das profissões de cada um, da vida de cada um, nada disso se reparar em todas as histórias da Bíblia, não entra nesses detalhes e pormenores. Muitas vezes nem o nome diz. Não fala dos nomes das pessoas, não fala do passado das pessoas, não fala de nada do que eram antes, do que fizeram antes, não fala de nada. Não fala se eram profissionais de relevo em alguma área ou outra, não diz nada. Às vezes faz uma referência mínima, mais nada. Porquê? Porque a Bíblia está escrita para que você entenda o essencial. E o essencial é, aqui, enquanto eu aqui estou, o que é que eu vou levar, o que é que eu faço, qual é o meu serviço a ser prestado, a ser desenvolvido, o que é que Deus espera de mim. E essas coisas é que são essenciais. E por isso, ao falar sobre Mateus 25, hoje, e neste tema desta semana que nós vamos estudar, porque esse tema é estar preparados todos os dias. Você é chamado para estar preparado todos os dias, para estar a servir todos os dias e para estar a fazer uma diferença na vida de alguém todos os dias. O que é que Deus espera de mim? Que eu esteja pronto e preparado. Mateus 25 fala de 3 parábolas. A primeira é a parábola das 10 virgens. E é muito interessante, porque a parábola das 10 virgens quase não tem diferença nenhuma entre as primeiras 5 e as segundas 5. A parábola das 10 virgens fala sobre a segunda vinda de Jesus. Todo este contexto de Mateus 25 fala sobre a segunda vinda de Jesus. Mateus 24 também fala sobre a segunda vinda. Como é que o mundo vai estar na segunda vinda de Jesus. Em Mateus 25, divide-se em 3 partes. A primeira parte é sobre a parábola das 10 virgens. Diz, nessa altura, o reino dos céus, Mateus 25, 1. Ora, leia comigo. Então, o reino dos céus, então, quer dizer, nessa altura, esta altura é a altura que estamos a viver hoje. Isto foi escrito há 2000 anos para hoje, para o seu dia, para hoje, para a nossa vida. Nessa altura, então, em espanhol, entonces, então, nessa altura, será assim. O reino dos céus será semelhante. E ele vai dar
numa linguagem figurativa, numa linguagem em parábola. 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 entre elas eram nécias. Outra tradução diz loucas. Nécio é... Toda a gente sabe o que quer dizer nécio. Até custa um pouco falar sobre isto. Nécio é mais que estúpido. Nécio é tapado todo. É não ver um palmo à frente do nariz. É não perceber nada do assunto e é não dar valor às coisas que são, de facto, importantes. E outras 5 eram prudentes. Outra tradução diz, eram sábias. E 5, está a ver ali, eram o quê? Loucas. Ou da guarda. As loucas, quando Deus diz louco sobre alguma coisa, é melhor prestar atenção ao que é que Ele está a dizer. Ele chama louco aquele homem rico, lembra-se daquele rico que diz, vou fazer celeiros maiores e vou construir coisas maiores, sou muito rico, vou dizer, come e bebe a minha alma. E diz, nesta mesma noite pedirão a tua alma e o que tu tens, de que te serve. E Jesus chamou-lhe o quê? Louco. Chamou loucura a um homem de sucesso, segundo os parâmetros desta vida, um homem perfeitamente bem-sucedido, um profissional extraordinário, valorizado por toda a gente, apreciado por toda a gente, não lhe faltava nada, riquíssimo, tudo à disposição dele, e Deus chama-lhe louco e diz, porque tudo o que tu tens, és rico nas coisas todas que tu tens, mas para Deus não deste fruto nenhum. Para Deus fez 0. Quantas pessoas você conhece que para Deus fazem 0? Olha, que eu conheço muita gente. Se calhar os profissionais todos com quem você trabalha no dia-a-dia, nas suas profissões, nas suas atividades, na sua vida, muitos deles eventualmente multimilionários, e que você fala com eles e eles valem para Deus, valem? Nunca fizeram isto, de nada. Alguém se salvou por intercessão deles? Não. Fazem uma oração sobre alguma coisa? Não. Produzem algum fruto para Deus? Não. Trabalham alguma coisa na casa de Deus e na obra de Deus? Não. Então, estão a fazer o quê com a sua vida? Estão a aplicar a sabedoria que Deus lhe deu, os talentos que Deus lhe deu, as bênçãos que Deus lhe deu, a inteligência que Deus lhe deu, as graças que Deus lhe deu, as competências que Deus lhe deu, a saúde que Deus lhes dá, estarão a usar tudo isso que Deus lhes deu para eles exclusivamente. Para Deus nada. E é sobre isto que Deus chama a isto uma loucura. Deus diz, isto é uma atitude de um louco, que não vê o amanhã, que não prepara o seu futuro, que não prepara a sua vida com Deus, que não prepara nada sobre a eternidade, que não se preocupa nada onde vai passar a eternidade, como vai passar essa eternidade, que coisas acumulou com Deus, que benefícios acumulou, que juros mandou lá para cima, que mais-valias tem guardadas à sua espera, que coisas granjeou com a sua vida para o seu futuro com Deus. É sobre esse tema extraordinário que nós iremos estar a estudar esta semana, sobre estar preparados com Deus. Porque há muita gente que vive, nasce, vive e morre um dia sem nunca ter dado nenhuma atenção nisto, nem teve ninguém que lhes dissesse ou que lhes chamasse a atenção de nada. Mas você felizmente tem. E pode dizer, graças a Deus que eu tenho. Graças a Deus que eu tenho alguém que me faça pensar sobre estas coisas. Porque Jesus colocou isto na sua palavra para que todos nós tivéssemos que pensar. Que Ele vai pedir contas. A primeira revelação que está aqui, diz, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Levaram só os mínimos. Viver com Deus, os mínimos. Levaram só o que era básico, o que era mínimo. Pronto, a lâmpada está acesa e o que tem lá chega para eu ir e vir. As prudentes levaram a mais, como era o costume. Era costume porquê? Porque podia aparecer alguém pelo caminho, porque podia acontecer alguma coisa, porque era preciso estar preparados, capacitados, pronto para fazer. Lembra-se
daquele homem que foi atacado por salteadores, e passou um sacerdote e não fez nada, passou um escriba e não fez nada, passou um samaritano e parou, olhou para o homem, foi ao animal dele, à cavalgadura dele, tirou de lá vinho, lavou as feridas, depois trouxe azeite, esfregou por cima com azeite, fez umas ligaduras, carregou o homem, deixou na estalagem e disse: deixo aqui para cuidares. E deixou pago por 2 dias de cuidados. E disse ao homem daquela estalagem: quando eu voltar, se ele precisar de ficar mais alguns dias, faz o que ele precisar, dá-lhe de comida, cuida dele. E se faltar pagar mais alguma coisa no regresso, eu pago-te. E Jesus disse assim: quem foi aquele que amou o seu próximo? Foi o escriba que passou e não fez nada? Foi o doutor da lei que passou e não fez nada? Ou foi o samaritano que não tinha obrigação nenhuma, que nem sequer era respeitado pelos judeus, nem era considerado um filho de Deus, que teve compaixão do seu coração pelo seu próximo? Fazer uma diferença na vida de alguém, levar alguma coisa a mais para que possa servir, mesmo que isso traga algum custo, pagou 2 dias de cuidados. Mesmo que isso tenha algum custo. Levou alguém consigo, mesmo que tivesse a fazer um desvio. Foi para um culto e fez um desvio e trouxe alguém. E a ir embora, se calhar vai ter que ir, podia ir mais devagar, podia ir com mais calma, mas não, vai ter que ir mais depressa porque vai ainda ter que levar a pessoa com mais um desvio. Mesmo que tenha algum custo, mesmo que eu tenha que deslocar-me e que tenha que ir e que tenha que orar por aquela pessoa, se isso tiver algum custo, vamos imaginar que eu não posso ir, mas um dos pastores da igreja pode ir, mas o pastor tem de ir e tem que ir de carro e tem que ir de portagens e tem que ter custo. Mas eu vou contribuir na igreja porque eu quero participar desse custo. Deus nunca permite que nada do que você faz que tenha a ver com um custo e que tenha a ver com um fruto para Ele, que fique sem ser recompensado. Deus não consegue fazer isso. Você não encontra na Bíblia nada que diga que Deus deixou passar em claro, que Deus não fez nada. Pode não ser no imediato, como foi com Pedro, um barco vazio e ele devolveu-lhe logo a seguir 2 barcos cheios. Pode não ser tão instantâneo como os 5 pães e 2 peixes foram instantaneamente transformados em pães e peixes para uma multidão se alimentar. Mas você vai receber, vai. Deus não pode deixar de ser como Ele é. Deus não pode deixar de ser bondoso, amável, atencioso. Deus não consegue ser diferente daquilo que Ele é, porque Ele é assim. Não pode ser diferente. Não consegue ser diferente. Quem é que me entendeu? Deus é assim. Deus atua assim. Toda a beleza que você imagina vem dEle. Toda a justiça que você imagina vem dEle. Todo o sentimento de gratidão que você pode imaginar foi gerado por Ele. Tudo o que há de mais perfeito, de mais belo, de mais maravilhoso foi gerado por Deus. O que nós temos no nosso coração de alguma gratidão, de algum sentido de beleza, do sentimento de justiça que todos nós temos, é justo ou não é, foi correto, não foi correto, etc. Tudo isso vem dEle. A fonte de onde isto vem é Ele. Toda a bondade vem dEle, todo o amor vem dEle, toda a grandeza vem dEle. Veja o que aconteceu ao querubim ungido chamado Lúcifer. Quando ele caiu da glória de Deus e Deus tirou-lhe tudo o que tinha colocado nele. Ele ficou aquele estorvo que anda para aí. Ficou só o ódio, a raiva, o desespero, a miséria. Deus tirou-lhe tudo o que tinha Deus colocado nele, da beleza, da grandeza, da sumptuosidade, da majestade que tinha colocado nele. Tirou-lhe. Ele ficou sem nada. Ele não era nada sem Deus e ficou transformado no demónio que é agora. Porque Deus retirou tudo o que tinha colocado nele. Tudo de bom, tudo de perfeito, tudo de justo, tudo de belo.
tudo que era da grandeza de Deus, e ficou aquela mesquinhez, aquela inveja, aquele ódio, ficou a ausência completa de Deus, ficou trevas, porque a luz foi tirada dele, ficou só trevas. O mal só existe porque a presença de Deus desapareceu dali. E quando nós servimos esta presença de Deus e servimos este Deus maravilhoso que se comprometeu a nos recompensar amplamente, a multiplicar tudo na nossa vida. Aquela generosidade toda que vem de Deus. O lado oposto da generosidade é a mesquinhez. Bendito seja Deus. Quando soou a trombeta e quando apareceu o noivo, veja o que aconteceu. Diz aqui na Bíblia que todas elas tosquenejaram, adormeceram. E são tudo coisas parecidas. Todas tinham lâmpadas, todas eram crentes, portanto, todas tinham azeite, todas tinham lâmpadas, todas estavam à espera do esposo, todas estavam à espera do noivo, à espera da segunda vinda de Jesus. Está a falar de crentes. Mas, de repente, a única diferença é que umas levaram azeite de reserva e outras não. Enquanto esperaram, o noivo tardou, demorou mais tempo e as luzes começaram a apagar-se. A lâmpada começou-se a apagar. A fé começou-se a apagar. As forças começaram-se a apagar. O desânimo começou a tomar conta. E a força interior começou-se a apagar. As outras tinham azeite de reserva, era só pôr. Ai, que as nossas lâmpadas se apagam. O noivo chegou, saiam ao encontro dele, foram pegar nas lâmpadas de repente e 5 disseram, não estamos preparadas. Não temos azeite suficiente para caminhar até lá pelo caminho. Não temos unção, não temos poder. Unção e poder, azeite é isso. É símbolo da unção e do poder de Deus. Não estamos com o poder de Deus, não temos poder de Deus. Precisamos do vosso, dai-nos para nós, orem por nós, imponham as mãos, transfiram para nós da unção de Deus e do poder de Deus. E de repente, quem estava pronto subiu e os outros 5 que não estavam prontos ficaram. Foram a correr buscar, foram a correr encher-se da unção que era necessária, do azeite que era preciso. Quando chegaram, a porta estava fechada. Jesus tinha vindo, tinha levado metade delas e as outras não. Quem estava preparado subiu, quem não estava preparado ficou. O que é estar preparado? Eis a grande questão. Coloque na sua agenda, no seu caderno, como é que eu estou preparado todos os dias? Como é que eu faço a minha preparação todos os dias? Como é que eu me preparo espiritualmente? Quando é que eu oro? Quando é que eu busco Deus? De quanto em quanto tempo é que eu faço algum jejum para estar preparado com Deus? Que cultos é que eu assisto para estar preparado com Deus? Para estar a seguir as instruções de Deus e a seguir a direção de Deus? Nós vivemos num mundo cada vez mais hostil e difícil. Um mundo complexo. Um mundo de loucuras, um mundo estranho. Amém? Agora já não é um homem e uma mulher, são 50 e não sei quantos géneros. Há gente que quer casar com uma árvore, outros querem casar com um cão, outros querem casar com uma bicicleta ou com um automóvel. E querem isso certificado em papel, em como estão casados, em matrimónio, de sua livre vontade. Não sei como é que a árvore vai responder, não sei se vai deixar cair um ramo em cima da cabeça para dizer que sim, senhor. E o cão, também não sei como é que vai corresponder a essa vontade. Ou a cadela, não faço ideia. Sei que a loucura está sem limite. Por isso é que estão a querer ensinar nas escolas ideologia de género. Por isso é que estão a dizer às crianças que a sua sexualidade não está definida. Que ele não sabe o que é. Não sabe se é homem, não sabe se é menina. Veja lá o que é que os nossos netos vão passar. Porque eu nunca passei por este teste. Você também não. Você escapou. Nós escapamos. Os nossos filhos mais crescidos, aqueles que como eu têm filhos crescidos, já escaparam. Mas os meus netos agora de 5, 6, 7 anos não escapam.
vão ter que levar na escola com estas maluquices e vão ter que responder aos professores: eu sou um homem, eu sou uma mulher. Ponto. Isto está a atingir proporções epidémicas. E isto está escondido. E está a ser ensinado nas escolas e ninguém fala disto. E as crianças vêm confusas para casa e cortam-se. E magoam-se. Porque estão profundamente atingidos por dentro. Na sua identidade. Que sorte que nós tivemos, nós os mais velhos. Na minha escola, nós o que queríamos era correr e saltar e jogar a bola. E um cão era um cão, um gato era um gato. Um homem era um homem, uma menina era uma menina. Ponto final. E não tínhamos que ouvir maluquices a hora toda. De ideologias cretinas e perversas que querem perverter o mundo antes de Jesus vir. Para que se houvesse alguma sanidade, desapareça. E por isso os pais devem envolver-se aqui na igreja no ensino das suas crianças. E depois levar para casa os materiais, as Bíblias, as histórias da Bíblia. E em casa ensinar, falar com eles. E estarem muito atentos aos materiais que os seus filhos trouxerem da escola, aos livros. Olhe para os livros da escola e veja se aparece alguma coisa dessas da ideologia de género. Vá dizer lá ao professor: você não vai ensinar isso ao meu filho, não é à minha filha. Se tiver necessidade, mude de escola. Não os deixe ficar no meio da perversão e da maluquice. Livre os seus filhos disso, livre os seus netos disso. Ouça bem o que eu estou a dizer. Isto está a ser feito e está a ser encoberto. Há questionários para crianças da primária responderem. Se gosta do menino, se gosta de uma menina ou se gosta de outra coisa qualquer. E há parlamentos em vários países a promover estas leis e a aplicá-las. E são sempre os mesmos. É sempre aquela esquerda rabugenta, sinistra e louca que quer implementar estas coisas para pôr a cabeça das crianças destroçada. Sempre os mesmos. Sempre os mesmos de Satanás. Sempre a mesma gente. Sempre as mesmas ideias loucas. Absolutamente loucas. Como eu disse, eu escapei, você escapou. Os seus filhos mais crescidos escaparam, mas olha que os mais pequeninos não vão escapar. E por isso os pais devem participar ativamente das aulas, ir lá, nem que seja uma vez por mês, e depois o resto dos dias venham aos cultos e deixem os seus filhos a continuar a receber ensino. Traga-os para continuar a receber ensino bíblico, para continuar a receber influência da palavra de Deus e do poder de Deus. Para que um dia não se arrependa e apareça com o seu filho pela mão cá dentro e diga que ele está todo confuso, todo maluco, não sabe quem é, não sabe se é uma galinha, se é um cão, se é um gato, não sabe quem é. E eu não estou a exagerar, eu estou a dizer coisas infelizmente que estão a acontecer. Se pensa que eu estou a exagerar alguma coisa, não, estou a exagerar a menos. Estou a dizer a muito menos do que aquilo que é. A gravidade disto que eu estou a dizer é muito grande. Pessoas completamente inseguras quanto à sua pessoa, quanto à afirmação do seu próprio eu, quanto a saber quem eles são. Inseguros completamente. E isto pode ser gerado por traumatismos, amém? Por traumas que as pessoas passaram em vida, passaram algumas pessoas, e depois precisam de recuperar disto, de crescer, de desabrochar e de mudar. Ou pode ser passado através de uma educação pervertida. Perversão. Confusão. Quando foram buscar, não estavam preparados. Quem estava preparado subiu. Olha o que a Bíblia está a falar sobre o arrebatamento.
Os filhos de Deus que estão preparados todos os dias, preparam-se todos os dias, oram todos os dias, leem a Bíblia, buscam Deus, estão numa ligação com a casa de Deus e a dar fruto todos os dias, sobem. Quem não está a fazer isto está só a assistir, eu não vou meter-me em nada, isto não é nada comigo, vou à igreja quando o rei faz anos, sem ofensa, mas muda essa atitude se você tem essa atitude. E a outra atitude, pior ainda que esta, não vou fazer nada. Não faça isso. Faça alguma coisa, por pouquinho que seja. Amém? Não faça isso. A segunda parábola é sobre os talentos. Um homem importante partiu para longe e deixou aos seus servos. A um deixou 5 talentos, a outro deixou 2 e a outro deixou 1. Quando chegou, diz aqui uma coisa muito interessante. Leia comigo. Eu vou lhe dizer o versículo, para, por favor, você o pôr aí. Depois de muito tempo, versículo 19. Vamos ler? Leia a igreja toda comigo, por favor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Pergunta: Deus vai ajustar contas conosco? Oh, da guarda! Deus vai ajustar contas consigo? Deus vai ajustar contas com o pessoal lá fora, todos que não querem saber de Deus para nada? E eles não são avisados. Eles andam aí, coitadinhos, como ovelhinhas, levadas para o matadouro. Eles não têm noção, ninguém lhes diz isto. As pessoas não ensinam isto. As religiões não ensinam isto. Olha que Deus deu-lhe inteligência, saúde, vida, meios, capacidades, coisas extraordinárias. Colocou-lhe um cérebro aí, colocou-lhe capacidade criativa, invenção, colocou-lhe tudo. Mas Deus espera alguma coisa de si. Deus deu-lhe talentos e Deus espera que você produza alguma coisa para Ele. Ai, mas eu vim para aqui, nasci aqui, agora tenho que levar comigo. Olha que isso não é verdade. Isso não é assim. Deus espera alguma coisa de si. A sério. A sério. Deus espera alguma coisa de mim. Espera. E o que é que eu vou fazer? Perguntou ao pastor, que ele até anda a distribuir uns papeizinhos, a dizer lá, pode orar, pode fazer isto, pode fazer aquilo. E eu não sei fazer nada, mas o pastor ajuda, ele diz-lhe, ele ensina-lhe, ele marca uma reunião, ele explica-lhe, você pode fazer assim, pode fazer assim. E depois, pelo caminho, se eu não souber bem fazer, posso ligar com o pastor e ele, é com estas pessoas que eu quero falar mais. Esse que dizia assim, eu não sei, ele vai me ajudar a fazer, vou. É para estes que eu quero estar mais disponível. E com muito gosto. Você não pode só pensar em Deus quando precisa de alguma coisa. Você tem que pensar em Deus. Como é que eu vou fazer para o servir? O que é que eu posso fazer para o servir? E há coisas tão simples, básicas, mínimas. Você pode até reunir-se numa casa abençoada. Está aí no número 9, salvo erro, daquele folheto. Uma casa abençoada é uma casa onde você, uma vez por semana, senta-se com a família, com o marido, com algum filho, se os tiver consigo. Se não tiver sozinho, não interessa. Põe os nomes deles, ora por eles, põe a mão sobre eles, fala sobre aqueles nomes. Se tiver uma foto deles, põe as fotos, fala. Tem aquele, olha, tem aquela tem esta capinha que eu ofereci. Cá dentro, tem uma série de quadradinhos para pôr as fotos. Ponha lá, se não tiver fotos, tire com o telemóvel, arranje maneira de imprimir isso, ponha lá as fotos, ore pelas carinhas deles, pelos nomes deles, abençoe. Todos os dias fala Deus com eles. Tem oração escrita. Pode orar por eles, pode fazê-lo todos os dias ou fazê-lo no mínimo uma vez por semana. Será que Deus está a pedir muito uma vez por semana fazer isto? Tem amigos? Conhece alguém doente? Conhece alguém que está a sofrer, que está mal? Pode orar por eles? Com certeza que pode. O que Deus não quer é que você pense que todas estas coisas não lhe dizem respeito.
dizem sim. Dizem-lhe respeito a si. Faça uma lista de amigos seus, de conhecidos seus, de pessoas suas, seus conhecidos. Ore por eles. É o mínimo que você pode fazer. Venha a um culto, traga a lista. Quando chegamos à altura de orar, levanta a lista e diga: Senhor, entrego as vidas deles nas tuas mãos. Estão ligados ao teu poder. Declaro que eles estão salvos e livres e abençoados. Não sei como é que Deus vai fazer, mas Deus vai livrá-los, Deus vai abençoá-los, Deus vai transformá-los. E vou cantar para Deus e louvar a Deus enquanto louvo, enquanto canto, enquanto adoro a Deus. Vou até entregar a minha oferta para uma oferta de fé, para que todas estas coisas andem para a frente e a vida deles se transforme e eles possam dar fruto como eu. Há coisas tão simples, tão básicas. Não deixe os seus parentes próximos. Eles podem ser até pessoas às vezes difíceis, complicadas. Podem estar assim em situações, às vezes as famílias meias adversas. Não se importe com isso. Perdoe sempre, ore sempre, na mesma. Abençoe na mesma. Ai, mas desejam mal, mas não deseja você. Ai, mas querem mal, mas não querem, eu quero-lhes bem. Glória a Deus, faça o oposto, dê outra face. Ai, mas tem-me inveja, mas eu amo. Ai, mas não me perdoam, mas perdoo eu, glória a Deus. Ai, mas não me amam, amo eu, glória a Deus. Dar outra face é isso, é fazer o oposto, é ser uma bênção. É ver que as situações estão a ser semeadas e vão mudar. Não sei quando é que vão mudar, mas vão mudar. Diga comigo assim: isto não fica assim. Não aceite esse problema como uma coisa definitiva. Isso não vai ficar assim. Não deixe que isso fique assim. Há pessoas que estão aqui, nenhum dos seus filhos está com eles ainda, mas vai estar em nome de Jesus. Escreva os nomes, ore todos os dias. Não desista. O vencedor é aquele que não desiste. As pessoas que desistem são as pessoas derrotadas. Já desistiu, já aceitou a derrota. Não desista. Quando nós levamos desta terra, não levamos nada. A única coisa que levamos é a influência do poder de Deus que deixamos na vida de outros. São aqueles que ganhamos para Cristo. São as vezes dos milagres que aconteceram, do fruto que foi dado. E por isso nós não podemos enterrar o talento. Quando ele veio, diz: aquele que tinha 5, produziu mais 5, tinha 2, produziu mais 2. E Deus respondeu: servo bom e fiel. Versículo 23. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Quer dizer que ele, aquilo que fez aqui foi uma coisa mínima, mas o que ele vai receber pela eternidade com Deus de retorno dessas coisas é um investimento que você faz agora da sua vida, do seu tempo, da sua dedicação, mas que vai ter um retorno extraordinário. É como um empresário numa fábrica, compra uma máquina. Aquela máquina no início custou dinheiro, mas depois ele vai retirar dali dividendos ao longo de anos e anos e anos e anos. Você vai retirar dividendos por toda a eternidade daquilo que está a fazer agora. E o único tempo que você tem disponível para fazer é este, enquanto está aqui. Vamos fazer coisas com empresários, coisas lindas. Vamos fazer coisas com a rua, com convidar pessoas, com jovens. Vamos fazer coisas por todo lado. Essa é a responsabilidade de organizar, de estruturar, de fazer com que o nosso fruto se expanda e que nós possamos todos participar. E nós não vamos dizer não. Aquilo que o Espírito de Deus diz: faz isto, nós fazemos. O retorno desse fruto é para si, é para nós todos. Tudo o que você faz para Deus fica registado. Até um copo d'água que você dá a um profeta fica registado. É interessante. A recompensa de Deus começa já aqui, mas a maior recompensa você ainda não a viu, nem eu, só vamos ver do outro lado. Há gente cuja recompensa é o inferno por causa da sua loucura de não valorizar nada sobre a eternidade. Prepararam-se tão bem para a vida, prepararam-se com cursos, com competências, adquiriram conhecimentos e coisas para viver aqui bem, e aqui viveram bem, e quando partiram para o outro lado não se prepararam com nada, não se prepararam para nada, não quiseram saber de nada.
não olharam para a frente, não olharam para a eternidade. Aqui cuidaram da sua velhice para que não lhes faltasse nada na velhice. Mas a velhice é um episódio momentâneo comparado com 10.000 anos à sua frente. Amém? Aqui preparam-se para a vida. E do outro lado, preparou-se para quê? Essa parte é que nos deve preocupar mais, que nos deve fazer pensar mais. Porque afinal, quando aqui diz assim, tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Versículo 35, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, estava preso, enfermo e visitaste-me, preso e foste ver-me. E perguntarão eles, Senhor, quando é que nós te vimos com fome ou te demos de comer e sede e te demos de beber? Versículo 38, quando te vimos forasteiro e te hospedamos ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o rei respondendo dirá, em verdade vos digo, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Isto não pode ser mais pessoal. Você faz as coisas para Jesus, não para pessoas. As pessoas nem sempre vão proceder bem consigo, mas Deus vai sempre recompensá-lo. E Deus vai sempre ser correto consigo. Tudo o que você faz, a motivação com que faz, a ideia que está por trás das ações é sempre, eu faço porque o meu Senhor pediu. Não espero receber nada. É bom ser bem tratado, é bom ter amigos, é bom ser pessoas que correspondem, é bom ter gente educada à sua volta. Amém, irmãos? Ter gente mesquinha, gente miserável, gente com má intenção, gente com uma língua de víbora à sua volta é muito mau. Gente a quem você faz bem e recebe 2 patadas de troco é muito mau. Mas mesmo assim, lembre-se, tudo o que você faz para Jesus. E tudo o que fizer é para Ele que eu faço. Espero uma recompensa dele. Não espero dos mesmos. A recompensa que você vai ter vem de cima, vem de Deus, vem do poder de Deus, vem da glória de Deus. Amém? Porque o que está aqui escrito, quem não dá fruto nenhum, está melhor explicado depois. Primeiro aqui no servo inútil. O que é que fizeste com o talento que te dei? Enterrei-o. Você sabe a quantidade de cristãos no mundo que têm o talento deles enterrado, que não produzem nada com aquilo que Deus lhes deu, com a sabedoria que Deus lhes deu, o conhecimento que Deus deu. Nunca oram por ninguém, nunca falam de Jesus a ninguém, nunca põem as mãos para orar para uma pessoa se curar, nunca fazem nada. Nunca estão disponíveis para fazer nada. Aliás, até às vezes não deixam que outros na família façam. Não, eu quero ir a um culto. Não vais. Um chega muito bem, ou 0, ou meio. Uma vez por mês é suficiente. Há gente que só atrapalha. Tem a sorte de eu não ser Deus. Se eu fosse Deus, eu via isto tudo e levava-os logo. Não sei para onde, mas levava-os. Se calhar não era para a minha presença que os levava. Porque nem fazem, nem deixam fazer os outros. Nem querem fazer, nem querem dar fruto, mas também não querem que ninguém dê fruto nenhum. Ou seja, só atrapalha. Bendito seja Deus. Aquele que enterrou o talento, olha o que Jesus disse para ele. Tirai o talento a esse e dai ao que tem 10. Porque o reino dos céus funciona assim. Ao que tem, mais lhe será dado. E ao que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Isto não parece uma coisa democrática, mas quem é que disse que o reino dos céus é uma democracia? E a seguir disse assim, ao servo inútil, pegar nele, pum, atirem-no fora. Não sou eu que digo isto. Versículo 30, leia comigo. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe, pensa bem o que é que isto quer dizer? Que não vai ter lugar na presença de Deus. Então o fruto é assim tão importante que pode impedir a longo prazo, isto não é num dia, nem numa semana, nem um ano, mas a longo prazo, insistindo neste pecado, que Deus considera isto um pecado, igual a roubar, igual a matar, igual a todos os outros pecados.
A longo prazo isto implica que eu vá perder tudo com Deus? Implica mesmo. Implica mesmo. Ai, mas o ladrão da cruz era um bandido e foi para o paraíso. Oh filho, ele não teve tempo. A partir daquele momento em que ele estava na cruz, logo a seguir, foi embora. Não teve tempo de dar fruto. O que ele disse foi: Senhor, se eu pudesse descer, eu iria seguir-te como um discípulo teu, e eu iria te seguir. Amém? Iria te seguir, iria dar fruto para ti. Não posso, estou aqui, vou morrer. Perdoa os meus pecados. E Deus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Eu bem sei que morreste por mim, para me salvar. Agora, não pense que a recompensa desse ladrão da cruz, que é a mesma recompensa do apóstolo Paulo, que andou por todo lado a ser espancado, a ser esbofeteado, a ser maltratado, a ser perseguido, a correr de cidade em cidade e de lugar em lugar, a fugir de Satanás que o maltratava e o perseguia para afogá-lo, para matá-lo, para destruí-lo, usando pessoas, usando religião e religiosos. Não pense que tem a mesma recompensa o ladrão da cruz, dos apóstolos e daqueles que serviram e de você que serve. A recompensa dele eu não sei qual é, mas é mínima. Porquê? O que é que ele fez para Deus? Nada, não teve tempo. Mas nós temos, graças a Deus. Amém, irmãos? Por isso, meus queridos irmãos, ele disse: vinde benditos de meu Pai. A estes que não fizeram nada, ele disse: apartem-se de mim, malditos. Versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então vocês juntos com Satanás. Porquê? Porque não fez diferença nenhuma na vida do seu próximo. 3 coisas, 3 palavras e terminamos. Estar preparados. Diga comigo: estar preparados. Segundo, dar fruto. E terceiro, fazer uma diferença na vida dos outros à nossa volta. Esse é o trabalho da igreja, esse é o seu trabalho e o meu trabalho para Deus. Isto é servir Deus. Que Deus nos ajude a estar preparados todos os dias, a dar fruto todos os dias e a fazer uma diferença para melhor todos os dias na vida dos outros. Fazer uma diferença para melhor na vida dos outros é ser uma bênção. Lembra-se o que Deus pediu que Abraão fizesse? Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção, que você seja uma bênção. Qualquer coisa na sua vida que não seja uma bênção, retire. Seja sempre uma bênção. Seja sempre uma bênção. Quantos recebem essa palavra?